Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre servidão. Vocês que acompanharam o nosso vídeo passado, que a gente falou um pouquinho sobre a Constituição e extinção do direito real de servidão, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício desse direito real, nos termos do que está previsto lá no artigo 1380 e seguintes do nosso Código Civil. Primeira coisa que é importante a gente lembrar é com relação às obras, né, que por acaso tenham que ser efetuadas na servidão para que se proceda a sua conservação ou manutenção. Quando a gente está diante dessa questão, né, de quem é a responsabilidade, de quem é a obrigação de arcar com as obras, de custear as obras que vão promover a conservação da servidão. Bom, via de regra, nos termos do nosso artigo 1380, essa obrigação é do proprietário do prédio dominante, porque é justamente ele que se utiliza, né, que se aproveita das facilidades que são prestadas pela servidão. Entretanto, há uma exceção, porque pode ser que o título, né, seja posto ao título alguma cláusula que preveja a responsabilidade do proprietário do prédio serviente em arcar com os custos da manutenção, da conservação das obras necessárias para que se realizem sobre essa servidão. Entretanto, interessante a gente pensar que é a título, né, de exceção essa obrigação do proprietário do prédio serviente e a expressa manifestação do nosso próprio diploma civil para que haja uma previsão escrita, uma previsão legal, uma previsão expressa, portanto, nesse pactuado entre as partes, fazendo com que a responsabilidade não seja mais do proprietário do prédio dominante e passe a ser do proprietário do prédio serviente. E justamente por ser essa opção tão excepcional, né, de responsabilidade do proprietário do prédio serviente pelas obras que visem a manutenção da servidão, que a gente tem lá no artigo 1382, tanto no caput quanto no parágrafo único, uma possibilidade de que esse proprietário do prédio serviente, quando tenha que arcar com os custos da conservação e da manutenção da servidão, ele possa se exonerar disso, mediante o quê? Mediante a transferência de parte, né, de total ou parte da sua propriedade para o próprio proprietário do prédio dominante. Entretanto, pode ser que o proprietário do prédio dominante, ele não aceite, ele se recuse a receber totalmente ou parcialmente a propriedade que o proprietário do prédio serviente deseja transferir. E aí, nesse caso, mediante a recusa, o próprio proprietário do prédio dominante deverá arcar com todas as responsabilidades e custos das obras que visem a manutenção e a conservação da servidão. Bom, outro artigo muito importante quando a gente pensa em servidão, em exercício da servidão, é o artigo 1383, que dispõe de maneira expressa que o dono do prédio serviente, ele não poderá embaraçar de nenhum modo o exercício legítimo da servidão, porque poderia gerar alguma situação, né, o proprietário do prédio serviente poderia gerar alguma situação de dificultar, de alguma maneira, como o próprio artigo diz, embaraçar o uso, o gozo, né, o aproveitamento dessa servidão por parte do proprietário do prédio dominante. Só que isso é vedado pelo nosso dispositivo legal. Então, por mais que haja esse ônus, esse gravame, não pode o proprietário do prédio serviente, né, de alguma maneira dificultar. Ainda que isso gere um ônus, né, à sua propriedade, ao seu direito de propriedade, é interessante a gente pensar que ele não pode agir de nenhuma maneira, né, que tenha como consequência impedir ou dificultar o acesso da servidão desse direito real pelo proprietário do prédio dominante. Além disso, lá no artigo 1834, tem um artigo bem interessante que vai dizer o seguinte, que a servidão, ela poderá ser removida. Porque quando a gente pensa, né, no exemplo que eu dei na aula passada, quando a gente falou da constituição da servidão, que a gente pensou, numa estradinha, né, que a gente cria ali entre dois imóveis para que a fazenda que não tenha acesso à rodovia passe a tê-la, né? Então, se a gente pegar esse exemplo, a gente pode pensar que essa servidão ela pode ser removida, no sentido de que, em vez de estar ali na lateral esquerda, pode ser que ela seja removida para a lateral direita da propriedade, em virtude de alguma enchente, em virtude de algum plantio ou em virtude de algum desmoronamento de terra. Então, pode haver, sim, a remoção de um local para outro dessa servidão, pelo dono do prédio serviente, à sua custa, sem que isso diminua as vantagens do prédio dominante. Então, no exemplo que a gente deu aqui, não há grandes impactos, né, nem prejuízos, nem danos ao proprietário do prédio dominante se, ao invés dele acessar a rodovia pela lateral esquerda, ele passe a acessar a rodovia pela lateral direita. E aí é necessário que o próprio proprietário do prédio serviente faça as obras necessárias para que essa estradinha, que foi usada no nosso exemplo, seja transferida para o outro lado da propriedade. Isso sempre vai decorrer às custas do proprietário do prédio serviente, desde que não gere aí nenhuma dificuldade ou nenhum prejuízo ao proprietário do prédio dominante. O dono do prédio dominante, ele também pode realizar alterações
alteração do local da servidão, desde que haja incremento de utilidade e não se prejudique o prédio serviente. Então, a recíproca é verdadeira. Pode ser que a troca ou a alteração da servidão seja realizada não pelo proprietário do prédio serviente, mas pelo proprietário do prédio dominante. E aí, a condição que o nosso código traz no artigo mencionado é justamente o quê? Bom, essa alteração ela não pode gerar, claro, prejuízos ao proprietário do prédio serviente e deve haver um incremento de utilidade que justifique essa alteração. Caso contrário, não. Então, no nosso caso, né, da estradinha, bom, se tiver um incremento de utilidade, no sentido de que, pela lateral direita, a gente vai poder ampliar essa servidão, pela lateral direita a gente vai conseguir, eu vou conseguir ter um acesso melhor até a rodovia, porque as condições são melhores do terreno, por exemplo, vai haver um incremento de utilidade, aí nesse caso é permitido. Caso contrário, se for meramente uma opção estética, aí não haverá a possibilidade de se realizar essa alteração. E por fim, antes de encerrar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os artigos 1385 e 1386 do Código Civil. O primeiro deles vai dizer o seguinte, que poderá haver restrição da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se agravar o encargo ao prédio serviente. Então é sempre aquela mesma lógica. A gente tem que ver o prejuízo que é gerado, a gente tem que ver a utilidade, o incremento de utilidade, portanto, poderá haver a restrição da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, com isso, agravar o encargo que o prédio serviente já tem de realizar aquele acesso, de realizar aquela facilidade ao prédio dominante. E, claro, a gente tem que pensar também que sempre, quando a gente pensa em servidão, a gente tem que estar sempre atento às peculiaridades casuísticas, né? É sempre caso a caso, é a realidade fática, né, que a gente tem que observar. Justamente porque a gente tem que ver, bom, esse encargo do prédio serviente, ele vai ser agravado? Então, a gente tem que ver qual é a condição desse imóvel, onde se localiza esse imóvel, por exemplo. Então, a gente sempre tem que estar atento às peculiaridades fáticas. E, além disso, por fim, a gente fala que as servidões prediais, elas são indivisíveis, isso é muito interessante, e elas vão subsistir no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma do prédio serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Olha só, quando o exemplo que a gente estava falando, né, sobre as fazendas, por exemplo, a gente pensa na fazenda 1, que tem acesso à rodovia, e a fazenda 2, que não tem acesso à rodovia. Se essa fazenda 1, ela for dividida em lotes, né, então o proprietário vender essa fazenda, e na verdade ele fica com um lote, ele reserva-se um lote e divide em mais 4 lotes que são vendidos a terceiros. Olha que interessante, é necessário que haja a manutenção. Então todos aqueles 4, agora 5 lotes que vão fazer parte, né, que vão ali ter o seu direito de propriedade afetado ou gravado pelaquela servidão, deverão respeitar essa servidão. Não é porque agora houve uma divisão fática, concreta do imóvel, que haverá uma diminuição, portanto, do direito real de servidão. Não, porque é muito claro o artigo 1386 ao dizer que as servidões prediais, elas são indivisíveis, no sentido de que é um acesso obrigatório, é, portanto, um direito que não pode ser dividido, relativizado, não. Mediante a divisão, por exemplo, do prédio serviente, subsistirá a indivisibilidade da própria servidão. Ok? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre uso e usufruto. Fiquem de olho no trilhante.